Fluminense. Caso o Volta Redonda goleie o Resende daqui a pouco no Maracanã, pode dar Fla-Flu na semifinal da Taça Rio. Vamos ficar atentos. E já que estamos falando aí de Flamengo, é hora dele, é hora do malvadão, é hora do colossal Flamengo com o Ricardo Lai. E depois da grande repercussão e dos números históricos, dos recordes batidos, da transmissão da Flá TV, o clube agora está aberto a propostas. E a gente apurou nesta quinta-feira que o Flamengo está negociando com uma emissora que não é TV aberta para transmitir os próximos jogos, mais precisamente o da semifinal da Taça Rio. Mas a tendência neste momento é que o jogo ainda seja transmitido pela emissora do clube, ou seja, por streaming e pela Flá TV, como aconteceu no último jogo contra o Boa Vista. Dentro de campo, o técnico Jorge Jesus exaltou a maneira de o time jogar, da forma que os jogadores recebem e treinam sobre a tática e a estratégia do Flamengo e fez até uma comparação, né? Se fosse o Barcelona, por exemplo, adversário, o Flamengo não iria mudar a sua forma de jogar. O técnico Jorge Jesus dentro do Maracanã segue invicto, 28 vitórias em 31 jogos. Pois é, portanto, Jorge Jesus exaltou aí a forma que o Flamengo ganhou e venceu ontem do Boa Vista por 2-0. E quem exaltou também o time do Jorge Jesus foi o Everton Silva, lateral direito do Boa Vista. Curiosamente, o Everton Silva, ele foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009. Ele estava naquele time e jogou muitas partidas. E aí terminou o jogo, bate-papo entre amigos, todos nós fazemos isso, conversamos, mandamos mensagem para lá, mensagem para cá. Ele mandou um áudio para um amigo dele e o áudio vazou. Veja o que o Everton Silva falou do time do Flamengo. Presta atenção. Vou te falar uma parada, definitivamente não dá. Mano, os caras, tipo assim, é muito ensaiado, eles ficam falando um bagulho que tu não entende nada. Tipo assim, movimenta, toca, pula uma casa. Aí, tipo assim, tu não sabe nem que é essa, pula uma casa. Aí, pum, a toqueira do agora rasca. Pô, entra no 3, tem que entrar na movimentação do 3. Caralho, tu não entende nada. Não tinha como nem respirar. Porra, que time é aquele? Mano, ontem eu vi com meus próprios olhos, assim, o que os times sofrem. Não tem como. É a mesma coisa que, sei lá, tu que luta aí, que tu gosta de jiu-jitsu, né? Essas também de luta. Mesma coisa que tu entrar no ringue com o John Jones e achar que vai ganhar, pô. A derrota é certa, pô. Muito bem, ouvimos aí o áudio do Everton Silva. Ele ficou apavorado com o time do Flamengo, hein, Zinho? Muito bom. No bate-papo, né, com um amigo, o cara se solta e aquele linguajar ali do tá tomando vinzinho, batendo papo e coloca pra fora mesmo o que ele acha. O Flamengo pro Boa Vista, não precisa nem se falar aqui. E aí você vê que o linguajar que ele falou que não entendia vem muito do que o treinador está fazendo com os atletas, né? Pula uma casa, entra na linha de 3, movimenta aqui, movimenta ali. É um linguajar que, no meio da bola, os caras não estavam acostumados. Me leva a crer isso, né? Porque os jogadores do Flamengo estão falando aquilo que é treinado, como o treinador transmite para eles. E aí você já vê a mão do treinador. Mas ele tem razão, o Flamengo está num outro patamar, está num outro nível. Ontem aqui no programa, né, eu tenho que tocar nesse assunto, porque eu fui meio que aí por algumas pessoas ofendido, né, nas mídias sociais. Inclusive foi colocado no nosso site, né, nas nossas mídias, a minha opinião, que eu falei que o time B do Flamengo, e o Fábio Azevedo confirmou a opinião dele também hoje, e é a minha. O time B do Flamengo, no Rio de Janeiro, no momento, eu falei que era o melhor. O time B, não é nem o time A. Porque se eu escalar César, João Lucas, Tuller, Gustavo Henrique, René, Thiago Maia, Diego, Pedro Rocha, Vitinho,
Michael e Pedro, esse time, para mim, no momento, eu errei. E eu quero pedir desculpa, João. Você me desculpe, você, os companheiros que estavam no programa ontem, e também a todos os telespectadores, todo mundo que estava vendo, eu quero me desculpar, porque eu errei a minha análise. O time do Flamengo, o B do Flamengo, não é o melhor do Rio. No Campeonato Brasileiro, no mínimo ele vai brigar pela Libertadores. Então, no Brasil, o time B do Flamengo é melhor do que muito time que está aí, que está se formando, que está se montando. Pela palavra aí que o Wellington falou. Olha como o treinador treina esse time, faz essa movimentação, tem um linguajar diferente, o time é ofensivo. E o Jorge Jesus falou uma coisa, ele falou que porque foi contra o Boa Vista. Não, porque ele jogou contra o River Plate dessa forma, para cima, tentando jogar. Ele jogou a final do Mundial, não se encolheu, não jogou na retranca contra o Liverpool, que é um timaço e que hoje tomou uma goleada do Manchester City, né? No campeonato inglês. Mas é o time do momento, é o grande time do Liverpool. O Flamengo não se encolheu, não jogou lá para trás. Em alguns momentos do jogo, eu achei até que foi de igual ou superior que o Liverpool. Agora o Liverpool, com todo o mérito, ganhou. Foi vitorioso. Agora, o Jorge Jesus fala isso porque na prática aconteceu. Jogou com grandes equipes do futebol brasileiro, Grêmio, Palmeiras, todos, e ele foi superior. O time dele propôs o jogo em todas as partidas, né? Ele tomou uma goleada do Santos no último jogo do campeonato e uma do Bahia. Mas o time do Jorge Jesus, ele ganhou mais títulos do que teve de derrota nesse tempo. Então o cara pode falar, porque o time dele joga assim mesmo. E eu volto a falar, eu acho o time B do Flamengo... Me desculpe o torcedor, mas eu sou aqui um comentarista. Eu falo aquilo que eu acho, é a minha opinião. Não é por clubismo, por paixão. Não. Na minha profissão não tem essa. Se o Flamengo jogar mal, eu vou falar. Como o Jorge Jesus, quando chegou e armou o time errado contra o Emelec no primeiro jogo da Libertadores lá, que quase perdeu a classificação, eu fui o primeiro a criticar o que ele fez. Até falei que ele foi um professor Pardal inventando, botando o Rafinha de meia aberto pelo lado direito, junto com o Rodinei. Você fez o jogo comigo, ô João Guilherme, e eu critiquei. Verdade. Né? Quando o Flamengo jogou mal outros jogos, eu critiquei. Então, se eu achar que o time não jogou bem, eu vou dar a minha opinião. E a minha opinião, torcedor, você que vai muito pelo clubismo, pela paixão, não estou ofendendo nenhum time, não. É que se você pegar a escalação dos times, esses que jogaram essas 2 rodadas na volta da pandemia, pega aí. Eu fiz essas escalações, hein? Se for fazer um duelo Fox, o time do Flamengo é melhor. O time B é melhor. Se você for fazer você vai pegar um Leandro Castan que vai ganhar, um Fernando Miguel, de repente um Fred no Fluminense. Agora, gente, o Flamengo não é paixão, nada não. É o que está acontecendo. Está num outro patamar. Olha aí, Zinho. Zinho, olha aqui. É exatamente em cima disso que você falou, a gente botou. Olha o time B do Flamengo. César, João Lucas, Tuller, Gustavo Henrique e René. Thiago Maia, Diego, Michael, Pedro Rocha, Pedro e Vitinho. Esse é o time com as opções de banco do técnico Jorge Jesus. Eu não sei se a nossa produção aí tem os outros times aqui do Rio considerados titulares para a gente mostrar. Eu não sei se será possível mostrar, mas que realmente é uma equipe reserva muito pesada. Ô Mauro Naves, pula a casa aí, Mauro, movimentação, no 3, olha lá, Mauro Naves, olha o Vasco aí, ó. Fernando Miguel, Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castanha e Henrique. Felipe Bastos, Benítez e Andrei. Vinícius Cano e Thales Magno. Aí vá guardando aí esse time para comparar com aquele time lá, reserva do Flamengo, que nós mostramos. Aí temos aí o time do Fluminense e o time do Botafogo. Nós estamos ilustrando aqui
a opinião do Zinho. O Botafogo tem Gatito Fernandes, Luiz Fernando, Marcelo, Juan Renato e Danilo Barcelos. Honda, Cícero, Alex Santana e Bruno Nazário. Pedro Raul e Luiz Henrique. Agora nós vamos mostrar o Fluminense. Controle aí a sua emoção, controle, já tomou o seu anticlubistol hoje? Tá vendo aí em todas as drogarias, para você poder participar com a gente bem aqui no programa. Olha aí, ó. Muriel, Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Ourinho. Iago, Nenê e Hudson. Wellington Silva, Fred e Marcos Paulo. Aí eu peço, por gentileza, a produção, para mostrar de novo o time B do Flamengo, para a gente arrematar aqui. Rapaz, olha o time B do Flamengo aí. Presidente, pula a casa aí, presidente, é contigo. Como disse o Zinho, é evidente que você pegando os outros times, em algumas posições, e tem time aí que é em uma ou duas só, esse time ganharia do B, assim, trocaria, citou o Castan, o Fred, etc. Mas, no geral, é melhor do que jogar contra os outros, né? Porque vai ficar um mês sem jogar, esperando o brasileiro, fique jogando então contra esse time B no CT. É muito, muito interessante. O áudio que vazou foi do Everton Silva, do lateral, foi isso? Esse Everton Silva, isso, lateral direito. Lateral direito Everton Silva, que foi campeão brasileiro com o Flamengo em 2009. Então, e só jogou o primeiro tempo ontem, né? Ele deve ter pedido para sair. Ele saiu no intervalo. Ele deve ter falado, professor... Ele falou, não dava nem para respirar. Ele falou, não dava nem para respirar, eu não estou entendendo nada. Mentira. Só jogou o tempo. E olha lá que ele tinha atrás dele o Clever, que eu acho que foi o melhor jogador da partida. Foi o goleiro do Boa Vista, né? Porque o Flamengo errou muito nas finalizações, jogo que podia colocar. Uma coisa que me chamou a atenção foi a entrevista depois do Jesus. Hoje eu vi uma tradução errada, até já falei isso hoje. Errada. Eu acho que foi errada, eu não sei se vocês ouviram. Ele fala assim, ele foi perguntado, pô, você joga com marcação alta, muita intensidade o tempo todo, o time depende muito da parte física. Ele falou, então, a gente joga assim, os jogadores não sabem jogar de outro jeito, como disse o Zinho aí, contra o Liverpool, eles até citam, não é porque foi o Boa Vista, se eu estivesse enfrentando hoje o Barcelona, o time joga assim, os jogadores nem sabem jogar de outro jeito. Aí ele fala assim, e depois que a gente implantou isso, outros times do Brasil também estão fazendo. Eu entendi que ele falou felizmente. Hoje eu li, vírgula, infelizmente. Eu acho que ele falou felizmente, que é pro bem do futebol. Claro. Mas enfim, hoje eu li a tradução como infelizmente. Eu acho que na hora eu entendi como felizmente. Agora, é um sufoco. Enfrentar esse Flamengo é um sufoco. Acho que o Zinho tem razão. As pessoas não precisam se ofender por isso. Você pegando os outros times, você citou e só colocou nos campinhos aí os times do Campeonato Carioca, mas se você colocar outros, claro que vão ter 2, 3 posições que tem gente melhor. Mas esse ataque aí é sensacional esse ataque. Diego no meio jogaria em vários times ainda. Enfim, é um Flamengo muito forte. Mas eu acho, até eu comentei antes do programa começar, que a gente costuma falar assim, o Flamengo desse ano é muito melhor do que o ano passado. Não, para mim é o mesmo Flamengo, porque ele joga com os mesmos 11. Ele tirou o zagueiro. Mudou o zagueiro, o resto é tudo o mesmo time. Agora, ele tem no banco um elenco melhor. Então, os times têm que se preparar para enfrentar o mesmo Flamengo forte do ano passado, com mais opções quando a coisa estiver dando errado. Então, o elenco é melhor. Mas, ao contrário do Zidane, que já mudou 88% das vezes o time em 200 e poucas partidas, o Jesus não faz isso, não. Jesus acho que repete, mesmo tendo esse grande banco aí, tem essa expectativa, esse ano ele vai mexer mais no time e tal. Não sei se vai não, acho que está mexendo agora, que ele está voltando, todo mundo cansado. Eu acho que ele mantém o time titular, só saiu um zagueiro. É um time muito difícil de ser batido mesmo. É verdade. Chama atenção aí o áudio do Everton Silva, né? Porque ele destaca, assim, é tudo muito ensaiado, bem sucinto, passando o que ele viu, a experiência dele. Manda de novo aí no ar, por gentileza, Everton Silva, assustado com o Malvadão.
Vou te falar uma parada, definitivamente não dá. Mano, os caras, tipo assim, é muito ensaiado, eles ficam falando um bagulho que tu não entende nada. Tipo assim, movimenta, toca, pula uma casa. Aí, tipo assim, tu não sabe nem que é essa, pula uma casa. Aí, pum, a toqueira do agora arrasca. Pô, entra no 3, tem que entrar na movimentação do 3. Caralho, tu não entende nada. Não tinha como nem respirar. Porra, que time é aquele? Mano, ontem eu vi com meus próprios olhos, assim, o que os times sofrem. Não tem como. É a mesma coisa que, sei lá, tu que luta aí, que tu gosta de jiu-jitsu, né? Essas também de luta. Mesma coisa que tu entrar no ringue com o John Jones e achar que vai ganhar, pô. A derrota é certa, pô. Sensacional. Rapaz, Everton Silva, bom comentarista o Everton Silva, hein? O dia que parar de jogar, comentando ali direitinho, objetivo. E aí, Leandro Quesada, pula uma casa aí, Quesada, e movimenta ali na posição do 3 ali, Quesada, por favor. João, se os chamados grandes clubes do futebol brasileiro não conseguiram parar o Flamengo, não ia ser o Boa Vista, que tem uma outra estrutura, né? um outro poderio econômico. Até que o Boa Vista ontem fez o que poderia fazer. Se fechou, tentou jogar por uma bola, chegou 3 vezes lá no gol do Flamengo, enquanto o Flamengo chutou mais de 20 vezes contra o gol do Boa Vista. Ou seja, taticamente não dava para fazer além daquilo que o Boa Vista fez. Mas é isso, João, essa leitura do jogador, é muito legal. E todo mundo aqui, na exceção feita ao Zinho, que foi entrevistado, todos nós entrevistamos jogadores na saída do campo depois do jogo. E é muito legal ouvir o jogador, porque o jogador traz isso, né? É fantástico. Você pode repetir até o final do programa, até às 11 horas da noite, que vai ser legal. A gente vai ficar ouvindo como se fosse inédito a fala do jogador Everton Silva. E é fantástico, porque ele está explicando para um companheiro como é difícil jogar com esse time do Flamengo, né? Então, mas não legal, é o Boa Vista. Daqui a pouco, quando começar o Campeonato Brasileiro, né, diante desse debate levantado pelo Zinho, do segundo time do Flamengo ser melhor do que muitos times titulares que vão disputar o Campeonato Brasileiro, esses times vão sofrer na pele o que o Boa Vista sofreu ontem. Agora, eu estou aqui encafifado. Eu acho que... Eu não sei se vai ter time que vai suportar o que o Boa Vista suportou ontem, hein? É só para a gente deixar um pouquinho lá na frente. Eu não sei se vai ter time que vai conseguir segurar o Flamengo como o Boa Vista segurou ontem. É claro que o Flamengo daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai estar voando mais do que voa nessa retomada do Campeonato Carioca. Mas... É verdade, menção honrosa, né, para mais uma vez a participação do Pedro, né, 10 jogos, 4 gols, mostrando que é um jogador muito importante também. E o Gerson? O Gerson é palhaçada o que está jogando o Gerson, hein, Fábio Azevedo? João, para mim o Gerson ele é um reserva imediato na seleção brasileira naquela função. Você vai ter que o Tite tem que levar Casimiro, o Bruno Guimarães e o Gerson. O Gerson, para mim, ele é um reserva imediato. Não vejo outra possibilidade.